Bom dia, igreja. Bom dia. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Hoje a gente está com algumas pessoas novas na nossa equipe. Que Deus abençoe e E que essa manhã a gente possa deixar todas as coisas lá fora, tudo que a nossa equipe nos preocupa, e que a gente possa ser ninguém essa manhã louvando ao Senhor. Amém?
semana, buscando Deus, louvando ao Senhor. Hoje nós tivemos um tempo de oração bem legal antes do início do nosso culto, do nosso salão social. E uma das frases que eu ouvi quando nós estávamos orando lá, uma pessoa disse assim: Senhor, nós te louvamos porque acordamos. Olha que legal. Senhor, nós te louvamos porque acordamos. Às vezes a gente acorda, acelerado. Às vezes a gente acorda reclamando porque atrasou, porque colocou a soneca 2, 3 vezes aí, tudo ficou embaralhado. Ou às vezes a gente nem lembra de agradecer ao Senhor porque acordamos, mas acordamos, louvado seja Deus por isso. E aí, quando a gente estava lá embaixo, orando, buscando a Deus e entregando esse nosso momento aqui, a gente estava ouvindo o pessoal ensaiando aqui, e a alegria deles, as risadas, as conversas, e isso foi tão bom por ver que as pessoas estavam felizes por estar fazendo o que elas estavam fazendo. E quando nós chegamos aqui na igreja, por mais que a gente tente blindar a nossa mente e o nosso coração, a gente vem cheio de cargas, Ou uma carga, ela pode ser uma carga emocional, ela pode ser positiva, negativa. A gente chega às vezes triste, recebemos uma notícia difícil, às vezes a gente chega super alegre porque tivemos uma notícia muito boa ontem à noite ou agora pela manhã. As coisas oscilam, as coisas mudam. Deus não muda. Deus não muda. Ele permanece fiel. Ele permanece vivo, cuidando de tudo, de todos, em todos os momentos. E eu quero compartilhar algumas alegrias com vocês, queridos. Algumas alegrias com vocês. Uma delas é que na quarta-feira que passou, a nossa igreja conseguiu dar o start em mais um movimento, mais uma ação da nossa igreja junto à nossa comunidade. Nós conseguimos firmar uma parceria, negociamos, conversamos com a liderança da igreja, com a diretoria da igreja, e na quarta-feira nós conseguimos dar o start numa parceria da nossa igreja com a UBS do Arariba. Então, uma equipe da UBS veio até aqui a nossa igreja e conseguiu atender 21 pessoas, agendadas, marcadas, vieram aqui para fazer troca de receita. Então, médicos, enfermeiros, agentes de saúde estavam aqui, e a ideia é que a nossa igreja abra as portas para a nossa comunidade, junto com a unidade da UBS, que é da nossa região, nosso setor, como fala? Setor, região, área, território, essa é a palavra técnica. Então, nossa igreja, nosso bairro faz parte do território do UBS Parariba. Então, a ideia é que nós, como igreja, consigamos acolher a nossa comunidade em parceria com o UBS para poder cuidar, ao invés das pessoas terem que ir até lá para Parariba, elas vêm até aqui, Algumas pessoas já chegaram no dia, pessoas chegaram ainda. Tem médico aqui para atender? Aí o pessoal da unidade falou: não, calma, não é assim. A gente está só fazendo troca de receita, é uma coisa agendada. Então a ideia é abrir as portas e acolher. A missão da nossa igreja é ser uma igreja acolhedora, que ensina e mostra o amor de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso, nós estamos cumprindo a nossa missão. Nós vamos ter agora o nosso momento de dízimos e ofertas, contribuição financeira. Eu quero chamar você, igreja do Campo Limpo, você que está aqui, você que está nos assistindo, a assumir um compromisso de fidelidade e amor a Deus com a sua contribuição financeira para a nossa igreja. Estou falando de você ser um dizimista fiel da sua igreja, de você ser um ofertante fiel, por amor a Deus, por fidelidade à palavra, porque você entende que nossa igreja está lutando para cumprir a missão de Deus aqui na terra, através da nossa igreja, da comunidade. E eu não tenho dúvida nenhuma, queridos, não tenho dúvida nenhuma. Todos nós temos os nossos compromissos financeiros, todos nós. Mas eu quero dizer aqui para você que há uma grande alegria no nosso coração quando nós olhamos para as contribuições que chegam. Deus tem sido fiel, honrado a nossa igreja. Eu sou muito grato a Deus por isso. A liderança da igreja tem reconhecido isso no coração também. Mas eu quero fazer uma oração agora, agradecendo a Deus e clamando ao Senhor, para que esse Deus que tem acolhido as suas lágrimas e também os seus sorrisos, para que
o Senhor coloque alegria no seu coração para você ser um contribuinte fiel ao Senhor. Talvez você tenha dúvidas no seu coração. Eu não estou falando só referente a recurso financeiro. Talvez você tenha dúvidas no seu coração quanto à presença de Deus na sua história. Porque, como eu disse, as situações oscilam, as coisas mudam. Às vezes estamos alegres, às vezes estamos tristes. Às vezes nós vemos a igreja toda de pé batendo palma e a gente quer gritar e chorar. Mas às vezes a gente está cantando e a gente olha para o lado e vê alguém triste. Não sabe o que está acontecendo. Mas uma coisa é real, queridos, e por isso temos iniciado o nosso ano falando da palavra de Deus. Então, irmão, minha irmã, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Deus está aqui, acolhendo você da melhor maneira que Ele pode, e esse acolhimento de Deus é o amor dele. A palavra diz que Deus não muda, que Deus não falta. Mas a palavra também diz que quando nós vamos contribuir, nós precisamos fazer isso com sinceridade e alegria de coração, com um coração alegre, transbordando, reconhecendo que Deus é o Senhor e não tem deixado faltar nada que precisamos. Falta muita coisa que queremos, mas não do que precisamos. Não do que precisamos. O Senhor é fiel. Faça um compromisso de fidelidade a esse Deus que te ama, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz em seu favor. Levante-se. Diga: Senhor, meu coração é teu, a minha vida é tua. Eu amo o Senhor, amo essa igreja, sei que o Senhor me ama, então eu vou viver, vou cantar. A gente cantou aqui agora, né? Nós vamos cantar, vamos celebrar esse Deus que nos trouxe paz e redenção. Que o Senhor visite seu coração. Então eu quero que você se coloque de pé, nós vamos orar agradecendo. Eu quero orar abençoando a sua vida, o seu coração, a sua família, e nós vamos louvar o Senhor, fazer nossa contribuição financeira, seja vindo aqui, colocando no gasofilato, seja acessando o QR Code e fazendo sua contribuição financeira, não importa, mas faça com alegria e sinceridade de coração, faça porque você ama a Deus, faça porque você reconhece que o Senhor tem sido o seu provedor. Deus é o nosso provedor, nós o amamos por quem Ele é, não pelo que temos, mas por quem o Senhor é. Amém? Amém, igreja? Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o Deus provedor. O Senhor é aquele que recebe com alegria, aquele que oferta, que dizima com sinceridade de coração, com alegria no coração. E nós estamos aqui, Senhor, dizendo: o Senhor é o nosso Deus, bendito seja o teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Que esse momento de contribuição, e muito mais do que isso, Senhor, que o nosso coração faça um compromisso verdadeiro, genuíno com o Senhor, quem diz: Senhor, nossa vida é tua, minha vida é tua. Senhor, eu consagro em nome de Jesus cada real que vai ser ofertado, dizimado, cada família, cada jovem, cada adolescente, cada idoso. Senhor, em nome de Jesus, que sejamos a sua igreja que contribui com sinceridade de coração. Acolhe, Senhor, as lágrimas, os sorrisos, o joelho dobrado, as mãos estendidas, os corações quebrantados diante do Senhor. Derrame sobre nós a tua paz, Deus, que não é dada, que não é derramada porque contribuímos financeiramente, que é dada porque é derramada porque Cristo Jesus se ofertou na cruz em nosso favor. Nós rendemos graças ao Senhor por isso, Deus, que estamos aqui dizendo: Senhor, tu és o nosso Deus, louvado seja o teu nome, em nome de Cristo Jesus. Dá-nos sabedoria, Deus, como igreja, para poder administrar cada real aqui para a honra e glória do teu nome. As reformas que temos que fazer na nossa igreja, o meu sustento como pastor, o cuidado, as melhorias nos ministérios, como por exemplo no Ministério de Celebração, de Louvor, o acolhimento das crianças. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o nosso recurso, o Senhor é o nosso provedor, nós confiamos em Ti. E sejamos gratos e demonstremos isso também através da nossa contribuição financeira, que é um sinal da nossa fidelidade ao Senhor. Faz isso, Senhor, e eu abençoo em nome de Cristo Jesus cada contribuinte, cada dizimista, cada ofertante, e aqueles que não têm condições, Senhor, em nome de Jesus. Abra portas de emprego, Senhor, um emprego que não atrapalhe na vida com o Senhor, na vida de igreja, na prestação do culto aqui como igreja, como família. Que sejamos abençoados e que sejamos bênção na vida uns dos outros, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecendo em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Vamos adorar o Senhor.
fique à vontade para fazer a sua contribuição em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Evangelho de João, capítulo número 17. Hoje nós vamos encerrar nossa série de mensagens chamada Na Palavra. E Evangelho de João, capítulo número 17, nós temos um texto riquíssimo,
e eu quero ler ele com os irmãos. Como é um texto grande, eu vou pedir para vocês colocar de pé da mesma forma, tá bom? Por favor, Evangelho de João, capítulo 17. Se você pode, por favor, coloque-se de pé. João 17, a partir do versículo número 1, diz assim a palavra de Deus: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Senhor, em nome de Jesus, que tua palavra fale conosco. Que o Senhor permeie por meio do seu Espírito Santo cada palavra, cada gesto, cada ação, mas acima de tudo, a tua palavra, a verdade, que ela venha de encontro ao nosso coração, promovendo transformação, e que sejamos obedientes ao Senhor, porque te amamos e porque já temos a verdade do Senhor revelada a nós. Que assim seja, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém? Podemos nos sentar, queridos? Amados, alguns pedidos para vocês aí em nome de Jesus, tá bom? Poucos deles. Primeiro, não pule carnaval, tá bom? Pule o carnaval, não pule carnaval. Dá para entender a diferença? Tá? Então, fica tranquilo, busca o Senhor em oração. Não acredito, alguns posicionamentos são importantes que a igreja conheça, né? Pública e declaradamente. Não acredito em um bloquinho gospel, tá bom? Nem de carnaval, nem daqueles que vendem nas igrejas também, aquele bloquinho, né? Se você der um dízimo de 50, 100, 500 ou mais, você vai ser abençoado para poder construir a sua casa. Não acredito em nenhum desses bloquinhos,
Não acredito que a gente deva se envolver com marchinha disso ou daquilo, bloquinho de não sei o quê. Carnaval, meu irmão, aproveita. Se o seu patrão liberou, deu feriado, fica em casa, ora, vai visitar um irmão, tá bom? Vai fazer um tempo de jejum e oração. Se você tem disposição física, né, para pensar, fazer coisa errada, deveria ter disposição física para pensar em fazer uma coisa bacana, legal, para a glória de Deus. Ok? Então não precisa me perguntar, não precisa chamar agora no privado, falar, pastor, você não vai falar nada contra o carnaval. Pronto, está dito, tá bom? Está gravado, vou deixar na edição, vou deixar na publicação também. Outro pedido importante que eu tenho para vocês, queridos, é para que vocês olhem pela nossa próxima série de mensagens. A próxima série de mensagens tem como tema, né, ou como título, lição de casa. Ok? Então, nossa próxima série de mensagens se chamará lição de casa. Ore por isso. Nós começamos o nosso tempo de oração hoje, orando também pela nossa próxima série de mensagens. Oramos por cada um de vocês que está presente aqui hoje, para que o Senhor toque e cuide do coração. Oramos pelas famílias de vocês. Então, estão todos convidados para fazer parte do nosso tempo de oração. Todo domingo, que o culto é pela manhã às 10, nosso tempo de oração começa às 9, lá no nosso salão social. Se você tem disponibilidade e disposição, venha participar conosco. Amém? Amém? Amém. Ótimo. Falei para vocês que nós conseguimos poupar um certo recurso aí para as reformas de final de ano através do cadastro do Nota Fiscal Paulista, que ajuda o nosso projeto. Pastor, ainda não sou cadastrado. Pastor, eu gostaria de saber mais sobre isso. Pastor, como é que eu faço para ajudar a fazer meu cadastro? Podemos cadastrar pessoas que não são daí? Todas as perguntas, você pode procurar a Cris, minha esposa. Ela vai te auxiliar, vai te ajudar, tá bom? A fazer o seu cadastro. Pode marcar uma reunião com você, com a sua família, para explicar, resolver essas questões, tá bom? Nós acreditamos que existe uma ferramenta muito boa para nós conseguirmos recurso financeiro para ajudar os nossos projetos aqui da igreja, sem você gastar nenhum real a mais do que você já gasta. Olha que maravilha, você ainda concorre em prêmios. Então assim, só não ajuda se você não quiser. Se você tem medo disso ou daquilo, pode fazer as perguntas. A Cris tem todas as respostas para tirar esse medo do seu coração também. Ok? Amém? Ótimo. Posicionamento feito. Não precisa me procurar no privado para mais nada disso. Agora vamos lá, queridos. Nós estamos encerrando hoje a nossa série de mensagens na palavra. Nós falamos da oração de Jesus, nós falamos de Jesus sendo confrontado pelo diabo na tentação no deserto, nós falamos sobre o outro evangelho, nós falamos sobre o poder de Deus por meio da sua palavra para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos, falamos sobre nossa responsabilidade, o comprometimento que nós devemos ter com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, para que tudo isso seja verdade nos nossos dias. E nós vamos encerrar hoje com o que nós entendemos ser a oração sacerdotal. É a oração de Jesus. Se você olhar na sua palavra aí na Bíblia, talvez tenha os subtítulos aí, né? Jesus ora por si, Jesus ora por seus discípulos. É um texto maravilhoso, porque é uma oração contínua, sem subtítulos, né? Jesus não fala que nem nós tivemos nosso tempo de oração, né? A gente orando pela igreja, depois falou assim, mas Senhor, agora queremos orar pela vida do irmão tal. Não, Jesus não fez isso. Jesus orou continuamente por si e orou pelos seus discípulos que ali estavam. E olha que coisa linda, gente. Não sei se você já sabia disso, se você já tinha lido isso ou descoberto isso em algum momento da sua leitura, mas Jesus orou por você. Jesus orou por você, por mim. Jesus orou pelas nossas crianças que estão lá embaixo. Jesus orou por aqueles que ainda viriam a reconhecer, a conhecê-lo como o único e verdadeiro Deus, por meio do ensinamento da palavra que seria transmitida. É uma oração que rompeu gerações, chegou até nós e chegará às próximas gerações que ainda virão, em nome de Jesus, para a glória de Deus. O Evangelho de João, capítulo 17, mostra Jesus tendo um momento de profunda intimidade com Deus, diante de uma situação que vai ser a situação mais dolorosa da sua vida. Jesus terminou a ceia com os discípulos, e antes de Jesus ir para o Monte das Oliveiras com os seus discípulos para orar e depois ser traído, Jesus tem essa oração. João fala da oração de Jesus.
revelação linda. E Jesus mostra para os discípulos e mostra para nós que aquilo que ele revelou a nós não era dele, não era da cabeça dele, não era do coração dele, era de Deus. Então olha só, Jesus, com poder, autoridade e verdade, diz de maneira profunda e verdadeira algo que muitas vezes hoje é distorcido em nossos templos, nas nossas igrejas, nas nossas casas, que a pessoa chega e fala assim: irmão, tem uma palavra para dizer para você que é de Deus para você. É de Deus, Deus entregou para mim e eu quero entregar para você. E não tem como nós não falarmos sobre isso, queridos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vem para trazer orientação, conforto. Ela não vem para trazer medo. Ela não vem para trazer desespero. A palavra de Deus não vem para trazer ameaças. Quando Deus usava os profetas do Antigo Testamento para dizer o que iria acontecer, não era, na maioria das suas vezes, e essa é a regra, como uma ameaça. Era algo como: ó, vai acontecer. Como, por exemplo, ó, vocês serão feitos escravos. Vocês serão levados para outro reino. Quando Jesus Cristo vem aqui no Evangelho de João, capítulo 17, fazer oração, ele traz uma palavra de revelação, que é uma palavra fantástica. Por quê? Porque ele está dizendo: olha, aquilo que o Senhor confiou a mim, eu entreguei para eles. É a tua palavra, e essa palavra é a verdade. E a verdade traz o quê? Vida. O Senhor entregou isso a mim e eu entreguei isso a eles. Então, quando nós entregamos algo da palavra de Deus para o irmão, seja na igreja, seja na casa, seja numa visita, essa palavra precisa produzir vida. Precisa revelar quem é Deus. Precisa revelar que Jesus é o Cristo. Essa manifestação é a manifestação divina da revelação da verdade de Deus. Meu irmão, minha irmã, não aceite nenhuma palavra que venha sobre a sua vida que não seja para produzir vida, que não seja para trazer esperança, porque é isso que o Espírito Santo revela. Isso não quer dizer que nós não sejamos ou estejamos abertos para sermos repreendidos, exortados em nome de Deus, de acordo com a palavra de Deus, para que sejamos edificados. O que isso quer dizer? Para que melhoremos, para que vejamos o Senhor trabalhando na nossa vida. Mas tem gente que quer usar a palavra de Deus e quer invocar o poder e a autoridade divina para ameaçar a gente. Não aceite isso. Não aceite isso. Aceite a revelação de Jesus como verdade de Deus para trazer vida. A oração sacerdotal de Jesus, ela mostra para nós que nós estamos diante de um profundo e íntimo momento de Jesus com Deus e de Jesus com os seus discípulos. Qual é o momento que você separa para ter um momento íntimo e profundo com Deus? O Deus da palavra. Eu sei que nós temos uma correria nos nossos dias, queridos. Eu sei que nós temos tarefas muito importantes a serem cumpridas. Aliás, Jesus estava diante de um momento onde, depois de uma festa, depois de uma linda refeição, ele institui a ceia. Ele vê um daqueles que andou com ele saindo para traí-lo, mas ainda assim ele para orar. Para ter um momento íntimo, profundo com Deus, orando por ele, orando por aqueles que andavam com ele, orando por aqueles que ainda viriam a andar como filhos de Deus, orando por mim e por você. Jesus, antes de ir ao Monte das Oliveiras, para ter outro momento de oração, ser traído, entregue à morte, ele teve tempo para orar por mim e por você. Qual é a desculpa que nós temos para não ter tempo de orar? Para não ter tempo com Deus? E uma coisa que eu aprendi, meus irmãos, com uma irmã lá que era da nossa igreja de Vargem Grande, é que a louça é fiel. A louça é fiel. Se você deixar a louça lá na pia da tua casa, vir para o culto, orar, louvar o Senhor, meditar na palavra, conversar com os irmãos, tomar um café, pedir
oração, dobrar teus joelhos, clamar ao Senhor, quando você voltar para casa, aquela louça vai estar lá, te esperando, meu irmão, te esperando, minha irmã. Se você tiver uma máquina de lavar louça e deu tempo para programar, aleluia, talvez ela esteja lavada quando você chegar em casa. Se uma alma passou por lá, um irmão, um parente, abençoado, olhou, se incomodou, foi lá e lavou, olha que milagre. Você chegou em casa, está limpa a louça, aleluia. Deixa lá todo domingo, quem sabe esse milagre se repete, né? Semana após semana. Mas se não, irmão, venha, tenha seu tempo com Deus. A gente tem tempo para ler todas as mensagens de WhatsApp. A gente tem tempo para assistir vários reels no Instagram. A gente tem tempo para curtir fotos e fotos. A gente tem tempo para compartilhar vídeos no Facebook, verdadeiros e falsos. A gente tem tempo para tudo isso. Mas dedicamos pouco tempo para lidar com Deus, a palavra e a palavra de Deus. Jesus teve tempo para tudo isso. Porque Ele nos ama. Eu não estou dizendo que nós não amamos a Deus. Amamos. O problema é que nós nos apoiamos nesse amor a Deus para dizer: o Senhor me entende. Está tão corrido. Quando nós oramos para que o Senhor dê emprego para você, um emprego que não atrapalhe a sua vida com Deus. Por quê? Porque tem gente que ora a Deus pedindo um emprego, Deus dá um emprego, mas a pessoa não vem para a igreja porque está cansada por causa do emprego que Deus deu. Não dá o dízimo, porque agora que eu estou empregado, eu tenho tanta coisa pendente que eu queria fazer, Senhor, e aí não contribui financeiramente para a igreja. Então nós precisamos entender que ter relacionamento com Deus é ter intimidade com o Senhor, com a palavra de Deus, com Deus da palavra, e andar em fidelidade. E isso inclui, queridos, que nós devemos dedicar nosso tempo ao Senhor. Do seu jeito, com o seu ministério, com os seus dons. Então hoje a gente estava com a Verônica e a Maiara aqui, começando. Domingo que vem o Daniel vai retomar na bateria. Eu não sei qual é o ministério que Deus está entregando na tua vida. Não sei quais foram os dons que o Senhor deu para você, os bens, os recursos que o Senhor entregou na tua mão. Agora, se você pegar o recurso que Deus deu e enterrar, para quando Jesus voltar, você dizer: ó Senhor, não perdi nenhum centavo que o Senhor me deu. Você já sabe, a palavra dos talentos fala exatamente sobre isso. Então empreenda, empregue os seus recursos, os dons, os talentos que Deus deu para você, para a glória de Deus. Inclusive o seu tempo. Porque, irmãos, é uma característica dessa nova geração. Gastar tempo com um montão de coisa e não ser especializado em nada. E isso se aplica na obra de Deus. Antigamente, quando a gente falava assim, vai ter aula de violão, vai ter aula de vocal. Rapaz, era uma alegria da turma, porque a turma queria dedicar tempo a isso. Hoje em dia a pessoa fala: não, eu vou assistir uns 2, 3 vídeos no YouTube e vou virar perito em violão. Deixa comigo, pastor. Deixa comigo, Nivaldo. Como é que fala agora? Deixa com o pai, né? Deixa com o pai. O pai sabe. Eu não consigo me adequar muito, mas é isso. Irmãos, a natureza da verdade revelada, Jesus inicia a sua oração pedindo ao Pai que o glorifique como Ele o glorificou. Jesus ora pedindo a Deus que Ele seja glorificado porque Ele glorificou a Deus. Nós somos chamados por Deus para glorificar o Pai. Nós não somos chamados para glorificar a igreja, pastor, ministério A ou B. Nós fomos chamados para glorificar o Pai. Essa verdade foi revelada por Jesus, porque Deus entregou a Jesus, Jesus entregou a nós. E o que nós fazemos com isso? Quais são os passos? Como nossa vida mostra uma vida glorificada, que testemunha o amor, que reconhece que Deus é verdadeiro por meio da palavra revelada. O que da palavra de Deus pode ser visto na nossa vida? Esse é o ponto. Quais são as verdades de Jesus que nós encarnamos e revelamos ao mundo? Jesus orou por isso. Ele define a vida eterna de forma surpreendente. Olha só, tanta gente pergunta para a gente o que é a vida eterna, o que é a salvação. Jesus
pega e diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam, somente a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. O que é a vida eterna? É a revelação de Deus, o reconhecimento que só existe um Deus e que Jesus é o Cristo, aquele que veio para pagar pelos nossos pecados. Vivemos essa verdade? Não estou perguntando se nós cremos, se nós temos esse conhecimento, que é isso que Jesus diz assim, aqui, né? Que conheçam a ti, Pai. Jesus não está falando de um conhecimento intelectual, de algo que é provado ou ensinado, seja numa sala de escola de estudo bíblico, seja num sermão de domingo, seja num Reels no Instagram, seja num post, um vídeo no Facebook. Muita gente conhece que Deus é o único e verdadeiro Deus, mas não reconhece e vive para esse Deus. Não adianta conhecimento intelectual sem um conhecimento prático, no cotidiano, da vida de Deus e de que Jesus é o Cristo. Semana passada nós falamos do apóstolo Paulo amaldiçoando qualquer outro evangelho que não seja o evangelho que ele ensinou. Que foi qual evangelho? O evangelho que Cristo transmitiu. A verdade que Deus revelou a Cristo, Cristo revelou a nós. E essa verdade nós anunciamos e vivemos, praticamos. Não pode ser só discurso. Se você é um crente que decorou o versículo, mas dá mau testemunho, você é um péssimo crente. E aí, se você é crente ou não, isso é uma coisa sua com Deus. Tá bom? Não estou eu aqui para dizer quem é cristão, quem não é cristão. Tem muitas pessoas que professam a Cristo, mas vivem para a glória de Satanás. Tem muita gente que diz: eu amo a Deus, mas que odeia o irmão. Tem muita gente assim que diz: Deus é Senhor, mas na minha vida mando eu, cara pálida. Toma conta da tua vida. Não se mete nisso não. Quem você pensa que é para falar isso para mim? Você acha que você é certinho? Que você é santo? Que você é perfeito? Tem gente que não aguenta uma frase que já começa a atacar. Isso mostra que está enraizado no coração. Pessoas que estão apegadas a justificar-se diante dos seus erros apontados, ao invés de acolher e dizer assim: puxa vida, pode ser que tenha alguma coisa real aí. Vou ouvir, vou orar por isso. E se tiver algo que você está me repreendendo, que estiver de acordo com a palavra de Deus, eu vou me retratar. E o apóstolo João vai dizer que é nesta comunhão que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando nós oramos e confessamos nossos pecados uns aos outros. Está lá na primeira carta de João, capítulo número 1. Porque é na comunhão, queridos, que nós somos afiados, ferro com ferro. A próxima série de mensagens vai falar exatamente sobre isso, sobre lição de casa. Por quê? Porque muitas vezes nós viemos para a igreja, ou olhamos para a vida do irmão e queremos encontrar coisas que nós deveríamos mostrar. Dá para entender? Mais ou menos, pastor. Ótimo. Próxima série de mensagens, dia 22, estreará. Então você é nosso convidado para viver isso. Queridos, a verdade da palavra de Deus precisa ter um impacto de transformação na minha, na sua vida. Se não houver transformação, quer dizer que a palavra não chegou onde precisava chegar. Isso quer dizer que quando eu e você lemos a palavra, quando a palavra de Deus nos é revelada, nós olhamos para essa palavra dizendo assim: puxa vida, que legal isso, que bonito isso, vou guardar no coração. Mas a gente não coloca em prática lá fora, quer dizer que a palavra não chegou onde precisava chegar. Se você quiser uma recomendação, leia, por exemplo, a parábola do semeador, que vai mostrar para nós o que é a palavra de Deus sendo semeada, lançada, e como é que se prova que essa palavra realmente alcançou o seu coração, e que o seu coração é uma terra boa que acolheu essa palavra. Porque se essa palavra não for acolhida, se essa semente que foi lançada não produzir vida, e através dessa vida frutos, e esses frutos que sejam para a glória de Deus Pai, então essa palavra não produziu nada. Difícil isso, mas é a palavra revelada. Deu para entender? Algumas pessoas olham e dizem assim: no tempo certo isso
vai acontecer, pastor. No tempo certo isso vai acontecer, meu irmão, minha irmã. Aí eu vou orar para ver se Deus quer que eu faça isso. Vou confessar, irmão. Sim, às vezes dá vontade de bater. É verdade, irmão. Dá vontade de bater. É por isso que eu treino jiu-jitsu. Por quê? Porque quando eu falo para o Igor, Igor, faz isso. Aí o Igor olha para mim, aqui no tatame, e fala assim, mas professor, e se for não sei o quê? Mas eu acho que assim é melhor. Aí eu falo para o Igor, põe 3 minutos aí, Igor, vem cá, vamos lutar nós dois. Aí eu mostro para o Igor, batendo no Igor, com amor e carinho, né, Igor? Certo, Igor? Com amor e carinho dos pais dele, não. Com amor e carinho, que é do jeito que eu falei, não é do jeito que ele está pensando. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nós lemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é assim incisiva, ela não deixa margem para questionamentos, ela é direta, ela é clara, objetiva. Mas mesmo nós lendo a palavra, mesmo o pastor falando, mesmo eu lendo, meditando, eu ainda olho para essa palavra, eu olho para a pregação, e aí eu vou orar, falar para Deus, vou ver se é assim mesmo que eu tenho que fazer. Sei não, pai, eu não estou com vontade no coração. Eu não senti aqui, sabe, lá dentro, que é isso que eu tenho que fazer. Se eu tenho, olha gente, se eu tenho vontade de bater, minha vontade humana agora é dizer assim, imagine Deus. Não, Deus não sente vontade de bater. Tá bom? Deus não sente vontade de mandar raiva. Deus não sente, e não é piadinha, nem direto. Deus não sente vontade de chutar ninguém. Porque Deus não passa vontade, entendeu? Deus, o que Ele quer fazer, Ele faz. E Deus já determinou, está escrito na palavra dele, que as misericórdias dele são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. E misericórdia é quando Deus não dá aquilo que a gente merecia. Então, mesmo a gente merecendo um chute, um tapa, um raio, Deus não manda. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Então, meus amados irmãos, quando nós entendemos o que a palavra de Deus diz, quando a palavra de Deus chega a nós e recebemos essa palavra como verdade divina revelada a nós a praticamos. Simples assim. Quando eu quero, quando eu não quero, quando eu gosto, quando eu não gosto, quando eu sinto, quando eu não sinto, quando eu penso, quando eu não penso, eu pratico. Por quê? Porque é a verdade de Deus revelada a nós. Ponto final. E essa verdade revelada é aqui o momento, queridos, que nós precisamos decidir que somos filhos de Deus e viver para a glória de Deus. Essa verdade revelada e praticada vai produzir vida. Vida. E esta vida é a vida revelada por Deus por meio do seu Filho. E isso é diferente do que eu e você queremos produzir no nosso cotidiano. Porque a verdade é que no nosso cotidiano a gente quer o quê? Paz. E essa paz é uma paz egoísta, porque essa paz é o quê? É a minha paz. Então eu me lembro, quando eu era criança, bem criança, e meu pai e minha mãe queriam paz, eles falaram assim, vai pra rua menino, vai brincar, some daqui, me deixa em paz. Hoje o pai e a mãe pegam o celular e falam, toma, pelo amor de Deus, toma isso aqui, vai, né? Me deixa em paz. Então a gente quer paz, a gente quer dinheiro, a gente quer viajar, a gente quer alegria, a gente quer um montão de coisa. E vivemos a nossa vida praticando o que praticamos, praticamos o que praticamos porque queremos o que nós queremos. Mas Deus se revelou a nós por meio do seu Filho, para que essa verdade pudesse revelar e trazer vida. E essa vida é Cristo Jesus. O que nós praticamos no nosso dia a dia, seja com o nosso filho que está atormentando, seja com o vizinho que está ouvindo aquela música chata, seja com o patrão que está querendo que nós mintamos, seja com os amigos do bairro que querem nos desvirtuar, com os colegas da faculdade que querem que nós abandonemos a nossa fé, o que é que nós praticamos para produzir vida? Se nós buscarmos isso, queridos, consegue imaginar? Consegue imaginar o curso
curso das nossas conversas, a direção que o Senhor vai dar para a gente quando a gente tem desentendimento, seja dentro ou fora do lar. Quando o marido vier reclamar de algo, quando a esposa vier colocar um assunto sobre a mesa, quando nós olharmos para o nosso coração e falar assim, ó, agora eu vou falar. Sabe? Sabe quando você chegou naquele ponto? Você fala assim, agora eu vou falar. E aí quando a gente for falar, a gente fala assim, tá bom, mas o que eu vou falar vai produzir vida. A vida que por Deus nos foi revelada em Cristo Jesus. E Jesus fala que a gente precisa acolher, que a gente precisa dar outra face, que a gente precisa andar a segunda milha, que a gente precisa perdoar como Ele nos perdoou. Se nós não fizermos isso, nós nem perdoados somos. E nós precisamos amar e orar pelos nossos inimigos. Meus irmãos, eu estou orando pela série de mensagens que surgirá na época das eleições, porque nós já estamos aí, né? Estou profetizando nada não, irmãos, mas é um período de guerra que se aproxima, né? De batalha, de luta, de divisão, de separação, de ofensa. Daqui a pouco começa, daqui a pouco não é que começa, daqui a pouco se acentuará os boatos. Se você é desse partido, que você é burro. Se você vota em que você é ladrão. Se você vota em que você é louco. Ah, porque crente não vota em A. Porque crente não vota em B. Esses dias eu postei no meu story um pastor, Marco Feliciano. Está na internet, posso falar tranquilamente. Negociando voto com o governador, ou então o candidato a governador do estado de São Paulo, Tarcísio, por uma vaga no Senado. Se me conceder uma vaga, uma cadeira, eu consigo tantos votos. Isso é um absurdo, meus irmãos. E eu não estou falando porque é o Marco Feliciano, não, tá? Falaria de qualquer outro. Nem sei de qual partido esse cara é. Mas é um erro. Se a gente chegar aqui, vocês viram isso, pode procurar. Se eu chegar aqui um dia e disser para você, querido, vote em fulano, você pode me bater. Tá bom? Eu não vou falar isso, você não vai ouvir isso de mim aqui de púlpito, não. Se você vier tomar um café comigo em casa, a gente até pode conversar sobre isso. Eu até posso dizer para você o que eu penso sobre política, mas não. Não fazemos isso, não negociamos o nosso voto. Essas coisas acontecem porque nós não colocamos em prática a verdade revelada a nós no nosso cotidiano. E a gente abre espaço para negociar, lotear espaço no nosso coração e na nossa mente que desvirtuam quem nós deveríamos ser, filhos de Deus. Que brilham como estrela no universo no meio dessa geração corrompida. O nosso brilho é apagado por falta do amor de Deus. Meus irmãos, em resumo, a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, nos revela a centralidade da palavra de Deus como verdade que nos dá a vida eterna. E se nós não vivemos essa verdade revelada, orada por Jesus, nós estamos distantes da verdade que nos foi dada, nos foi confiada. Quão próximo nós estamos da verdade? Eu gostaria muito que você revisitasse essa série de mensagens ao longo do ano. Toda vez que você quiser saber como é que está a sua vida, como é que está a palavra de Deus no seu cotidiano, vá até o YouTube, pesquise lá e assista. E ore ao Senhor. Porque Deus se revelou por meio de Jesus. E tudo que Jesus nos entregou foi o que Deus entregou a Ele. Para quê? Para que a nossa vida glorifique o nosso Pai que está nos céus. Nós temos a palavra revelada. Você não precisa de um pastor para te revelar nada. Você não precisa de um apóstolo para te revelar nada. Aliás, o apóstolo João já entregou a oração de Jesus aqui. Você só vai encontrar essa oração em João. Por quê? Porque Deus gostaria que nós vivêssemos para a glória dele. Faça isso. E você vai produzir vida. Você pode não alcançar os objetivos egoístas do seu coração, mas você vai produzir vida. E isso é o mais importante. Que Deus nos abençoe em nome
dar um minutinho aí para você fazer a sua oração. Converse você com Deus. A sua vida produz vida? A vida de Jesus? Você vive a palavra? Converse com Deus sobre isso. Senhor, obrigado pela Tua palavra revelada. Obrigado porque fomos chamados para o Senhor para viver para a glória do Teu nome. Senhor, nós sabemos que sofreremos até perseguição por causa disso. Porque o mundo não vai amar aqueles que te amam. O mundo vai odiar, perseguir, o maligno vai atacar. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecê-lo, porque nós somos separados para viver para a honra e glória do Senhor. Queremos agradecer porque Jesus orou por nós. Jesus orou pelos meus filhos, nossos filhos. Jesus orou pelos nossos netos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor não escondeu absolutamente nada de nós. Tudo aquilo que o Pai te revelou, o Senhor revelou a nós. E obrigado porque o efeito disso é a vida eterna no Senhor Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque fomos chamados para um relacionamento profundo e contínuo com o Senhor, através da Escritura, lendo, guardando, praticando, obedecendo tudo aquilo que o Senhor colocou para nós. Que possamos fazer isso, Deus, como discípulos de Cristo Jesus, abraçando a verdade revelada, permitindo que ela nos molde, nos guie, nos capacite a viver vida que glorifica ao Senhor, Deus. Que a nossa firmeza na palavra seja um testemunho inabalável em um mundo que tanto precisa da verdadeira luz. Luz que veio para iluminar todos. Que a luz de Cristo brilhe em nós. Que as pessoas vejam a verdade do Senhor, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que assim seja, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos colocar de pé, queridos? Entre as mãos, diga assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Obrigado, Senhor, pela Sua palavra. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma excelente semana para todos.